Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí desse lado da tela. Aqui quem vos fala é o Gabriel Toy, mais uma vez chegando aqui com mais um vídeo. E o convidado de hoje é um convidado mais que especial, porque além dele ser uma pessoa que eu já considero um amigo, é uma pessoa que está comigo no meu ambiente de trabalho também. E é o nosso querido Davi Brito, o gerente geral do Hot Beach Resort, do complexo do Hot Beach Resort. Tudo bom, Davi? Tudo beleza, Toy? Contigo? Opa, comigo também. Primeiro, E hoje obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. imagina, as portas do meu Instagram, da minha plataforma, estarão sempre de portas abertas para você. E hoje a gente vai tocar alguns temas e o principal tema vai ser a inserção do jovem no mercado de trabalho atual, que o Davi vai dar uma palavrinha para a gente, que é a opinião dele. Ele como uma pessoa que, na minha opinião, né, posso estar falando besteira, mas eu acho que você mais contratou do que foi contratado, né? Sim, sim. Eu já passei por empreendimentos que o número de funcionários era muito grande. E quando eu cuidei de várias unidades de negócio, esse número era muito maior do que eu tenho hoje, por exemplo. Então, sim, a verdade é que eu muito mais contratei do que fui contratado. Ou seja, estamos com um especialista no assunto. Então, se você é um jovem que faz parte aí dos mais de 12 milhões de desempregados, você pode ter aqui uma chance de você se colocar de novo no mercado de trabalho e ter pelo menos um caminho aí mais fácil para você seguir. Davi, eu queria que Oi, você primeiro se vamos lá. apresentasse, explicasse para as pessoas que não te conhecem ainda quem você é, o que você já fez, até na parte de tanto de trabalho como na parte de estudos, para onde você já foi, onde você já trabalhou. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, um pouquinho de você, fizesse uma apresentação sua. Opa, beleza. Então, eu tenho 44 anos, eu sou casado, tenho dois filhos, tenho o Felipe de 21 anos, que está se formando nesse ano, tenho a Júlia, que tem 13, e lindos, maravilhosos, e assim como a mãe deles, que é minha esposa. Então, acho que o mais feinho da turma sou eu, né? E não, mentira, tem meu toque especial lá também. Mas enfim, essa é a nossa família. O Felipe está se formando esse ano, como eu disse, né? Ele não mora com a gente há 2 anos, porque essa vida de hoteleiro nos levou para algumas cidades e ele acabou ficando numa das cidades que nós moramos e eu trabalhei, né? E para se formar lá, para trabalhar. E aí ele tem uma namorada lá e tal, e a gente respeitou esse momento dele, ele está lá, está se formando esse ano. Bem, sobre a atividade profissional, na verdade eu estou na hotelaria agora, Toy, no dia 26/6, eu vou completar 24 anos de hotelaria. E eu entrei na hotelaria com 20 anos de idade, eu entrei como mensageiro e fui crescendo ao longo aqui da nossa conversa, eu acho que eu teria oportunidade de detalhar. E com 10 anos de hotelaria eu cheguei à gerência geral, então faz 14 que eu sou gerente geral. E trabalhei em várias cidades já, em poucas companhias, é bem verdade, mas várias cidades. Inclusive desempenhei um cargo corporativo onde eu circulava as cidades, cuidava das unidades, né, hoteleiras. E sobre a formação acadêmica, eu me formei em administração de empresas em Curitiba. Depois eu fiz 2 MBAs da Fundação Getúlio Vargas, um em São Paulo e outro em Hong Kong e Shenzhen, na China, que foi em 2015. E também tenho uma formação de comportamental, coaching, eu tenho um título de Master Coach, feito na SLAC, na Sociedade Latino-Americana de Coaching, e foram 4 formações, e aí culminando com o Master Coach, que é uma espécie de, assim, linguagem mais simples, uma pós-graduação das formações em coaching, né? E sobre idiomas, eu tenho um inglês que dá para me virar, não sou fluente, mas consigo me virar. Então, resumidamente, isso, só complementando, eu sou evangélico da Assembleia de Deus, desempenho uma função eclesiástica, e sou presbítero, professor da escola dominical na nossa igreja, sempre desde pequeno, evangélico, né? Então, resumidamente, esse sou eu. Nossa, muita coisa, hein, Davi?
Mas muita idade também já, né? Não, mas é para equilibrar, né? Experiência tem que estar ali, né? Tem que ter recheada de bastante conteúdo. E, Davi, uma pergunta que eu quero te fazer é uma pessoa com currículo igual o seu, que já estudou Uhum. bastante, já passou por muita coisa, que tem uma bagagem muito grande. Como é para você encarar essa quarentena? Que eu confesso que eu não lembro, eu particularmente não vivi nada parecido. Eu acho que muitas pessoas bem mais velhas que eu também não, né? Nunca chegou a passar nada parecido que a gente está passando agora, né? Ô, Toy, na verdade, nem você, nem eu, nem meus pais. E olha, se o meu pai, por exemplo, tivesse os pais dele, que estariam hoje na casa de 90, 95 anos, nem os pais dele viveram ou teriam vivido algo semelhante ao que nós estamos vivendo, né? Nós vivemos algo que foi visto há 102 anos, que foi a gripe espanhola, e aí, Toy, a gente tinha um quarto, em números redondos, um quarto da população atual. Nós tínhamos cerca de 2 bilhões naquela época e cerca de 8 hoje, né? Então, nós não vivemos algo parecido mesmo. Olha, talvez alguma coisa tenha se aproximado, mas não assim a nível mundial, né? Talvez as Torres Gêmeas, né, o episódio das Torres Gêmeas em 2001, mas mesmo assim foi só num país, tudo bem, na maior economia do mundo, que pode ter trazido reflexos a vários países, é verdade, mas desse tamanho não vivemos nada. E aí você me pergunta sobre a quarentena. Como é viver? Na verdade, a gente, de uma forma geral, no mundo, nós estamos vivendo assim uma vida tipo de tentativa e erro, né? É, Porque a gente não conhece o inimigo que está aí, só sabe que ele faz estrago, né? Ele faz estrago na saúde, na vida e continuará fazendo na, na nossa saúde quando a gente pensar que o nosso mundo estará com um comprometimento maior na questão econômica, né? Então, eu vejo assim, Toy, que a gente está nessa quarentena experimentando cada dia o seu gosto, né? Às vezes mais amargo, às vezes menos amargo, mas assim, é uma experiência única para nós, que nós, independentemente da idade, cara, teremos um aprendizado para aplicar no resto das nossas vidas, porque o momento é único. E o que fazer nessa quarentena, né? Aí cada um tem usado a sua criatividade para testar essa tentativa e erro, né? sim. Alguns, infelizmente, desempregados, outros perderam entes queridos. Aí aqueles outros, uma outra parte experimentou a doença e conseguiu se recuperar, ainda bem nesse caso. Tem aqueles que estão numa situação menos trágica, que não perdeu nenhum ente querido, não perderam nenhum ente querido e não perderam o emprego, mas estão com contrato suspenso. Quer dizer, o contrato suspenso também gera uma ansiedade, porque o negócio desse profissional não se sabe quando retorna, e se retorna. Então, é uma experiência única. Eu posso arriscar aqui, dar um título para esse momento, talvez um doutorado de graça, ou nem tão de graça assim, mas é um momento assim de muito aprendizado. Tomara, se a gente continua torcendo para que as pessoas não passem, a despeito de saber que vão passar por momentos trágicos e que tire mais lições boas do que ruins. Mas é um momento único, isso não tem como negar, né? Não, sim, e a gente acaba vendo também, a gente acaba compartilhando muito sentimento de outras pessoas, né, que acabam perdendo entes, que a gente acaba vendo os relatos. As pessoas cada vez mais online, né, cada dia que passa mais a pessoa se torna mais dependente do celular. E eu acho que tudo está ligado um pouco com uma coisa, né? Talvez se fosse antigamente, seria até pior, porque antigamente o contato humano era muito mais presente, né? A gente ia na casa dos nossos parentes, por exemplo, eu falo por mim, né? Porque hoje em dia eu tenho no meu celular, eu consigo me conectar com muitas pessoas. E uma coisa que eu vejo muito que me incomoda, eu queria que você compartilhasse a sua opinião, e eu já vou até aplicar junto numa pergunta que Uhum. é muitas vezes, principalmente quando chega final de semana, eu abro ali meus stories, principalmente do Instagram, e eu vejo tanta gente saindo, eu vejo tanta gente aproveitando a noite, indo beber, se divertir. E aí eu cheguei um dia numa reflexão e eu fiz esse questionamento para mim mesmo. Será que o povo brasileiro é um povo que tem empatia?
Porque a gente sempre pensa assim no povo brasileiro, aquela pessoa que recepciona bem, aquela pessoa que é conhecida pelo carisma. Mas assim, a gente, beleza, nós somos bons recepcionistas. A gente consegue tratar bem as pessoas que vêm de fora. Mas será que a gente consegue tratar bem as pessoas que estão aqui dentro com a gente, que está na mesma panela? E aí é onde eu quero fazer a pergunta para você. Você considera o povo brasileiro, vendo tudo isso que está acontecendo, um povo empático, ou é um povo que a gente não pode generalizar tanto, porque tem pessoas que se doam e tem pessoas que já não se doam tanto? Você acha que talvez precise até de uma coisa mais drástica de acontecer para as pessoas caírem na real e ver o tamanho das coisas que estão acontecendo? Tá, é uma pergunta importante com resposta, assim, com características de polêmica, né? Mas, para não fugir à pergunta, eu vou dar a minha opinião. E quando eu dou a minha opinião, eu tenho a minha, você tem a sua, e assim sucessivamente, né? Mas, de forma respeitosa, eu vou tentar responder para não atingir ninguém, porque não é esse o nosso objetivo, né, Toy? Eu Sim, vejo assim, ó, eu avaliando os cerca de 210 milhões de habitantes no Brasil, eu acho que nós formamos uma população predominantemente mal educada. Então, só para eu fazer uma introdução, contextualizar e tentar te responder. Quando a gente é mal educado ou está mal educado diante de alguma situação, eu vejo o seguinte, que isso tem desdobramentos, tem consequências. Eu vejo alguns gestos nas ruas, em ambientes comerciais, qualquer ambiente que seja, eu vejo assim não sei se predomínio, mas eu vejo algo relacionado à hipocrisia, sabe, Toy? Olha, sim, se você pegar o relatório do Ministério da Saúde, agora, pega janeiro, fevereiro desse ano, a pneumonia, a pneumonia mata cerca de 30 mil pessoas por mês no país, no nosso país. Se eu não me engano, o número de janeiro foi 33 mil, só pneumonia, fora outras doenças ligadas ao aparelho respiratório. É, a gente sabe que luta contra um inimigo invisível e também de transmissibilidade muito grande. Tudo bem, ok. Ressalva feita, eu não vi o país parar por pneumonia. Eu não vi assim ninguém cuidando da pneumonia como parece querer cuidar agora por ocasião do coronavírus. Ok, essa é uma coisa que você vê uma dose de hipocrisia. E aí, trazendo isso para os cuidados que você menciona, eu não vejo simpatia, eu não vejo. Eu eu também vejo não. mais, por falta de educação, e aí eu acho que eu fecho aqui a resposta, por falta de educação, eu vejo uma ou outra abordagem que traz a imagem de empatia, mas é voltada para a conveniência, é porque me interessa. Então, talvez, eu vou me usar como exemplo, talvez você um dia observe uma empatia minha ao cuidar da minha família, mas talvez seja porque eles me interessem diretamente. Talvez você não veja o mesmo resultado se você me encontrar numa praça onde tem pessoas que estão precisando de ajuda com relação a isso. Então, eu acho que não. Eu acho que se houver empatia é num percentual muito pequeno, e eu acho que fruto disso é porque a gente vive num cenário, falando só de Brasil, que é de uma população predominantemente mal educada, de pouca instrução, de pouco berço, sabe, Toy? Essa Sim. é a minha opinião com relação a isso. E, ó, eu não teria como concordar mais com a sua resposta, porque se a gente for pegar, é justamente um problema estrutural que a gente tem, né, da população. Não é que a gente está falando mal do brasileiro, não, pelo contrário. A gente está apenas reconhecendo os nossos erros para aí sim a gente conseguir gerar essa mudança. Porque não adianta nada a gente cismar que a gente é um povo perfeito, sendo que a gente vê o mundo do jeito que está, o país do jeito que está, né? E eu É isso acho mesmo. essa resposta que você deu se encaixa muito bem, até mesmo, eu vou falar por mim, assim, porque é bom deixar claro para as pessoas que estão assistindo, a gente está dando aqui a nossa opinião, e não é porque a gente está dando a nossa opinião aqui que a gente está querendo comprar um lado de alguma coisa, que a gente tá tendo algum posicionamento político, não. Na verdade, não, a gente está tendo um bate-papo sem envolvimento político para você justamente tirar suas conclusões, né? A Uhum, gente, a uhum, gente quer que... Eu falei isso esses dias,
é uma frase que eu quero até levar para mim por mais vezes. Nunca deixe as pessoas pensarem por você, né? A gente tem que ter os nossos próprios pensamentos. E a gente vê hoje em dia a galera é tão alienada com tudo, né? A gente vê, antigamente era mais o futebol, putz, a pessoa morria porque estava usando uma camisa de um clube e trombou na esquina uma torcida organizada. Hoje em dia isso acontece, mas talvez, eu acho que vem se diminuindo com o passar do tempo. E a gente pega o povo brasileiro e a gente vê os protestos hoje em dia nas ruas, e aí cai no que você falou sobre a hipocrisia, né? A gente fala sobre isolamento social e, ao mesmo tempo, a gente está lá protestando. Os protestos são válidos? Isso já é uma outra questão. Porque eu acho que qualquer tipo de protesto no momento de pandemia, ele pode ser de outra forma, não precisa ser presencial. Talvez se as pessoas que estivessem lá protestando em loco tivessem nas suas casas fazendo um mutirão online, um panelaço, eu acho que seria muito mais seguro e muito mais fácil também de você passar a mensagem do que você se arriscar e arriscar as outras vidas das outras pessoas que estão ali, né? Então, você pode ver que a gente fala de um assunto que tem total relevância com outro assunto completamente diferente, que é o comportamento do brasileiro, né? A gente não consegue cuidar nem da gente mesmo e muito menos das outras pessoas que estão às nossas voltas. E digo mais, Toy, por falta de educação, eu não sei te dizer que percentual, mas você pega, por exemplo, um grande centro, uma Paulista, uma Esplanada dos Ministérios, uma avenida do Rio de Janeiro, se você pudesse mensurar isso que eu vou te falar, fatalmente você confirmaria isso. Boa parte, que eu não sei dizer quanto, não sabe nem o que está fazendo lá. Se perguntar para o cara, ele não sabe o que ele está fazendo lá. Então, ele vai lá porque o amigo foi, porque o outro foi, porque eu não gosto de A e gosto de B, mas eu não sei nem o que o B defende para eu gostar dele, e também não sei o que o A me fez para eu não gostar. E isso Então, é válido para os dois lados, né? é. Então, essas pessoas muitas vezes ocupam esses eventos e se infiltram nesses eventos e não sabem nem o que está fazendo lá, o que estão fazendo lá. E eu acho assim, e não sabem porque talvez a principal razão seja essa mesma, de falta de instrução, falta de interesse pelo tema do país, falta de educação, falta de berço. Então, é complicado. Outro dia eu disse na igreja, de novo, é minha opinião, né? Mas, assim, todas as nações, todos os países têm problemas, mas eu estou com 44 anos e eu posso dizer que eu acompanho, assim, o Brasil desde os 15. Eu me lembro de 91, eu me lembro até um pouco antes, mas eu me lembro de governo Collor e tal, tal. Olha, vamos deixar aberto aqui, me permita fazer uma pergunta. Qual a Claro. grande realização do Brasil de 90 para cá? Nesses 30 anos? A Copa de 2002. Qual a grande conquista? Dois campeonatos do mundo, 94 e 2002. É. Mas assim, ó, a gente tem o Plano Real, que é de 94, que está aí com 26 anos, né? E talvez seja a coisa mais consistente. Eu não consigo te dizer se é a melhor coisa que nos aconteceu. A gente tem a abertura de mercado em 90, 91, no governo Collor, que a gente passou a ver, só para citar um item, a gente passou a ver mais carros importados do Brasil, entre tantos outros itens, né? A abertura de mercado foi tão importante. Aí alguém pode falar assim, mas na época de determinado governo, o acesso às universidades. O acesso às universidades gerou uma busca, uma concorrência, uma briga comercial baseada em preço, que tem colegas nossos que estão hoje numa pós-graduação e às vezes a gente se pergunta, será que esse cara passou por uma graduação? Então, é complicado Ó, isso. eu vou dar um exemplo aqui do que você está falando, que isso me pegou bastante. Eu conheço uma pessoa, que obviamente eu não vou falar quem é, para não expor a pessoa, que essa pessoa ela é formada em pedagogia, ou seja, ela se licenciou para ser professor. E essa pessoa tem dificuldade de escrever palavras simples como habilitado. Me perguntaram assim, mas habilitado é com H? Eu falei, acho que é, né? Pois Tá na é. Aurélia ali, tá com H. E é uma pessoa que, se a gente for ver, Nem se coragem de formou. procurar tem, né? Nem coragem de procurar tem para não passar essa vergonha, né? Exatamente. É uma pessoa que está formada em pedagogia, né? E a gente vê
talvez o nível de profissionais que a gente está formando com essa diminuição da busca pela qualidade, sim pela aumento do preço, né? Meu caro, a gente tem um caminho grande para trilhar, para evoluir nesse país. Não é que eu desacredite no país, mas eu acho que o país tem algumas coisas que poderiam ser melhor geridas e para a gente ter um lugar melhor para viver. Olha agora, nós vivemos em 102 anos a maior crise sanitária e talvez seja econômica também no nosso país, só para ficar aqui no nosso território, e você já vê pessoas indiciadas por corrupção dentro da pandemia. Como é que o cara tem coragem de fazer um negócio desse? É um país, assim, essencialmente corrupto. Eu não estou dizendo que são todos corruptos, mas parece que a corrupção corre na essência de parte das pessoas. Então, é tudo pelo mais fácil, é tudo baseado na lei da vantagem, né? Não é o caso aqui, mas eu um dia resolvo debater com o Toy, eu preciso vencer o debate com o Toy. Que necessidade eu tenho de vencer alguma coisa contra você? Por que a gente não pode ter uma discussão em alto nível, você defender a sua opinião, sua crença, sua fé, eu a minha, e você continuar gostando do A, eu do B, e a gente viver harmoniosamente, pacificamente, enfim. Mas hoje não, a gente tem essa briga polarizada, que não deve levar a nada. Até agora a gente não teve resultado bom disso. E muitas vezes brigas vazias, que um quer vencer o outro. E aí eu não sei por quê. Vencer para quê e nem por quê. É, eu tenho uma visão que eu acho que tudo parte do público, porque se não tem público, não tem espetáculo. Então, se tudo que ocorre em Brasília só ocorre porque tem a gente ali para assistir. E o povo brasileiro é um povo muito consumista, né? A gente aprendeu desde cedo, desde da nossa colonização, que a gente tem que consumir, que a gente tem que ter algo, que a gente tem que buscar algo capitalistamente falando. Não sei nem se essa palavra existe, mas vamos inventar ela aqui agora. E eu acho que o brasileiro só consome política quando tem algo que entretém ele ali. E Uhum. isso exemplifica muito o cenário político atual hoje. Porque a gente foi colocando tantas pessoas que tinham um material de entretenimento para ter um poder grande que a gente acabou se perdendo do nosso próprio espetáculo, a gente acabou se tornando literalmente os palhaços. Porque Uhum. o que mais me dói de saber que existem pessoas que são corruptas, o que mais me dói é saber que nós somos as pessoas que colocamos as pessoas corruptas lá. Porque É. se o voto fosse indireto, como era antigamente, ou no regime militar, que seja, talvez a gente poderia ter aquele sentimento de injustiça de falar assim, nossa, se eu pudesse votar, eu deixaria esses caras lá. Mas hoje em dia a gente pode votar, a gente tem total consciência, a gente tem internet aqui, que tem 1 milhão de notícias de... Você vasculha a vida do cara ali de ponta cabeça, Uhum. e mesmo assim a gente continua cometendo os mesmos erros É. que vem, e eu não vejo uma mudança assim, porque é o lance de consumir. Se a gente consome aquele produto, aquele negócio vai dar certo. Então, por que, É. que a Globo é o que é hoje, né? Tão forte e ela transcende o cenário do jornalismo e ela é uma das maiores empresas do mundo? Porque a gente só consome a Globo. E não adianta a gente Claro. chegar e falar Globo lixo, se é lá que a Uhum. gente vai ver as nossas notícias. É. Se as É. notícias que a gente quer estão tudo lá. É verdade. Então, essa é uma parte do retrato do nosso país, né? E a gente agora, a gente já falou tantos problemas, né? É. Tantas coisas. Agora eu quero falar um pouco mais de soluções, sobre Pois umas não, coisas que vamos a lá. gente pode pensar em que vir daqui para frente. E aí a gente pensa na geração, né? Na geração nova, na geração 2.0, na galera que vem crescendo aí no mercado. Eu posso estar incluso nela, né? Porque eu tenho Uhum. só 21 anos. E eu queria saber qual que você, como você enxerga essa nova geração que está vindo, você como uma pessoa mais experiente, porque igual eu vou falar pelo olhar que eu tenho de dentro da geração, Aham. porque eu não consigo saber o que veio antes de mim. E você não, você já teve a sua geração e você está vendo uma nova geração chegando. Qual que é a sua expectativa para essa mudança dos trabalhadores, né? Que vai sair uma galera que estava lá atrás e vai entrar uma galera nova no mercado de trabalho. Como você está vendo? Será que a galera está preparada? Será que a galera está mais mimizenta? A galera está falando mais, reclamando mais? O que você está achando disso tudo, dessa nova geração?
Olha, eu acho, Toy, que, assim, como eu disse no início, por ter um jovem quase que graduado já em casa e uma adolescente, a gente vive um pouco isso, né? Então, baseado no que eu penso como família, o meu modelo de família é o modelo da minha fé e o modelo da Constituição, artigo 226. Para mim, o modelo de família é aquele. E assim, sobre isso, eu acho que passa muito pelo que os pais informam, ensinam, orientam os filhos. Então, eu acho que um pouco está ali. Isso, eu sei que os nossos colegas vendo essa conversa, eles já imediatamente dirão, ou provavelmente dirão, está aí um conservador. Na verdade, eu aceito o rótulo, não tem problema. Se isso é ser conservador, então eu sou, porque para mim, assim, família, isso não é discurso copiando o presidente, não, porque na verdade ele fala e não faz, eu falo e faço. Para mim, família é a base realmente da sociedade. E assim, você poder construir algo, sabe? Você constrói e contribui com a sociedade. Você coloca os teus filhos no mundo com a companheira, com o companheiro e tal, e você instrui esses filhos depois vêm dar a sua contribuição e geração após geração, com filho, sem filho, com mais filhos, com menos filhos, enfim. Eu acho que, assim, muito vai da muito do que esses jovens serão está na orientação que eles recebem em casa. E eu nem estou falando que é para seguir religião A ou B, crença A ou B, não é nesse sentido, mas no sentido de, assim, alguns valores. Será que nós, pais dos jovens de 15, 20 anos, será que a gente gasta um tempo para trazer uma definição de honestidade para eles? Será que a gente gasta um tempo, investe um tempo para se sentar à mesa para um diálogo e pelo menos para aquele momento você tira os celulares de cena para poder dialogar um pouquinho, né? Eu fico com o celular na mão quase que 24 horas por dia. Então, eu sou um desses cidadãos aí que, se eu não me cuidar, se eu não me policiar, eu vou para a mesa com o celular, eu vou, na verdade, boa parte das vezes eu tento me policiar porque eu acho que tem um momento especial para alguns encontros. Eu acho que o da refeição em família é um deles, quando você está em família. Então, eu acho assim que será que nós pais investimos ou estamos investindo na verdadeira educação desses jovens? Eu acho que é uma pergunta assim, Toy, que eu não tenho uma resposta certa para ela agora, mas para mim passa por responder essa pergunta, sabe? E aí, e de eu dizer também, então isso é na formação no momento atual que eu estou, e dizer para ele no futuro, cara, não vai ser fácil. Tem que estudar, tem que trabalhar. Eu dizia para o meu filho, né, quando ele era mais novo, eu dizia o seguinte: meu, se não estudar, não vai ter namorada bonita. Eu dizia com outras palavras, de homem para homem, mas aqui acho que elas não cabem. Então, assim, na verdade, não é verdade isso que eu estou falando no sentido literal, né? Mas eu dizia assim, com a intenção de instigá-lo a estudar para ele ser um garoto com boa orientação, com boa instrução e poder pleitear cadeiras com uma melhor posição, uma melhor remuneração por consequência, e poder dar à esposa dele, nesse caso, aos filhos, um conforto maior, uma segurança maior. Então eu sempre fiz a continha, Toy, que eu faço para os jovens na igreja, que eu faço para os jovens na pós-graduação. Quanto custa Quanto custa para você ter uma boa casa, um bom carro? Não estou falando de Ferrari de 5 milhões, eu estou falando de um carro de 80, 100 mil reais, de uma casa de talvez 500 mil, um apartamento de 500 mil, não sei. Ter os seus filhos numa escola particular, e aí a gente pode pegar a média do Brasil, dois filhos, por exemplo. Olha, eu vou te adiantar aqui, com menos de 10 mil de receita da família, você não consegue manter um padrão desse para poder fazer um lazer não tão frequente, para poder um restaurante e tal. E aí, sabe qual o erro dessa
geração e de outras também, mas particularmente dessa. É que assim, o camarada entra num curso que alguém falou para ele que seria legal estudar aquele tema. E ele não parou nunca para falar, para pesquisar, nem que seja numa conclusão precipitada ali, mas para falar assim, caramba, meu pai, meu avô, não sei quem, o professor falou que um padrão razoável é de X. Essa profissão que eu estou querendo buscar, ela paga metade desse X. Se eu não conseguir a outra metade, essa conta não vai fechar. Essa pessoa vai viver uma vida frustrada. A gente falou no início de liderar pessoas, tal. Eu sempre fiz isso com funcionários. Eu nunca tive foco em remuneração. Aliás, esse é um dos erros que eu aponto para análise da minha carreira. Eu nunca tive foco em remuneração. Eu sempre fui de me doar, de trabalhar, de estudar, não sei o quê, não sei o quê. E sempre fui deficiente na hora de negociar salário, remuneração, essas coisas. Então, essa é uma falha que eu aponto, assim. Eu nunca fui, mas eu acho que a pessoa, para ter um conforto, até para elevar a autoestima, até para elevar o nível dos lugares que elas frequentam, tem que ter recurso, não tem jeito. O mundo que a gente vive é o do consumismo, do capitalismo. Então, eu acho que os pais têm que mandar real para esses carinhas que estão aí, sabe? Mandar real. Meu, não vai ser fácil. Olha, você quer, qual padrão que você quer? Ah, eu quero isso aqui. Então, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. Não abrir mão dos valores. Valores esses que servem para qualquer cidadão, independentemente de credo, de religião. Enfim, eu acho que passa por aí, Toy, essa construção de jovens para o futuro, esses jovens que estão com 15, 20 para chegar nos seus 40 de forma mais sustentável. Eu acho até legal você falar sobre isso, sobre essa figura paterna, que é importante na formação de uma pessoa, porque hoje em dia, cada vez mais a figura paterna vai se ausentando na formação da pessoa. Eu vou falar por mim mesmo. Eu perdi meu pai, eu tinha 4 anos. Eu até comentei no outro vídeo, na entrevista com o Du. E eu não tive essa figura paterna. Eu tive meu irmão por algumas vezes, depois eu tive um tio meu, e, assim, eu tive muito minha mãe como essa pessoa que. Só que a minha mãe precisava trabalhar para me sustentar, porque eu era uma criança pequena, e ela nunca abriu mão da minha educação. E é uma coisa Uhum. que eu sou extremamente grato a ela, não sei nem como. Teria nem como recompensá-la por isso. Que ela conseguiu, pelo menos, igual eu entrei na primeira série com 5 anos de idade. Uhum. E a escola pública ela não aceitava um aluno que fosse tão avançado assim, porque eu já era alfabetizado, já estava totalmente integrado e conseguiria acompanhar normalmente. Então eu tive que ir para uma escola particular, senão eu iria perder um ano. E minha mãe me Uhum. colocou, e eu fiquei da primeira série, vamos colocar aí até da primeira até o final do ensino fundamental, eu fiz 80% dela no ensino privado. Certo. E aí eu consegui pegar uma diferença muito grande quando eu fui para a escola pública. E você vê assim que a falta realmente de uma figura paterna na vida de uma pessoa, ela é muito grande, porque quando você não tem alguém ali que é igual você, igual, por exemplo, eu sou homem, e aí a gente não está querendo falar sobre o que é ser homem, o que é Aham. ser mulher, nada a ver. É que eu Uhum. sou homem, então assim, eu tenho problemas que só homem tem que só os homens têm problemas. Sim, sim. E Uhum. você não ter essa pessoa para compartilhar isso com você ou para te ensinar, isso é muito ruim. Aí você acaba buscando em outras pessoas essa É. figura. E aí eu acho que é um dos grandes problemas, por exemplo, de quem mora numa zonas mais periféricas, né? Porque geralmente essas pessoas que ajudam esses meninos não são pessoas que têm. São pessoas talvez de caráter duvidoso, a gente, para não generalizar, a gente não quer Uhum. falar que, né? Não vamos pegar no modo geral. Mas talvez isso, porque muitas pessoas, essa nova geração, acho que é uma geração que nasce sem essa figura paterna totalmente presente, 100% presente. Então talvez isso seja um dos agravantes que tem, porque se o cara não tem o pai, ou até a mãe também, porque às vezes a mãe é ausente por trabalhar, também acaba prejudicando. Então ele vai na internet, ele busca em pessoas, em figuras públicas, em pessoas para se orientar, para ensinar ele o que é ser um ser humano. E é muito legal você falar isso, sobre expor a importância de um pai na formação de uma pessoa e até como incluí-lo no mercado de trabalho, mostrar a realidade da vida, porque igual eu fui aprender isso na prática, eu fui entender Uhum. que eu só iria conseguir ir longe se eu me dedicasse, que não ia ser sempre flores na prática, depois que eu estava passando pela dificuldade. E talvez se eu tivesse ali uma pessoa para me orientar antes, talvez eu pudesse chegar um pouco mais preparado
mas não que isso talvez influenciaria muito no geral. Então, acho que é legal a gente pensar que talvez pode ser um dos problemas dessa geração, a falta da figura paterna ali, que faz o balanço, né, também, né? Porque não adianta ter só um e não ter o outro, né? E outra coisa, só para complementar, Toy, nós somos produtos do meio, né? Então, que meio que é esse, né? De uma forma macro dentro do nosso país, olha o que é o nosso país hoje. Então, esse nosso colega que está aí com essa idade que você trouxe, 15, 20 anos, ele está vivendo esse meio. Olha o que nós estamos colocando na mente dessas crianças ou adolescentes ou pré-adolescentes, né? É, não sei se a gente vai colher muitos frutos bons desse conteúdo que está vigente atualmente, sendo colocado aí goela abaixo, ou por obrigação, ou por N outros motivos, na mente desses jovens, né? Então, eu tenho preocupação de saber que fruto que sairá desse meio. E você, como uma pessoa preocupada, eu quero que você, então, agora conte pra gente aqui algumas experiências, se você puder falar sobre algumas entrevistas de emprego, se você tem alguma história que você lembre sobre algum jovem que deu alguma mancada durante uma entrevista de emprego, que uma coisa que talvez não possa ser feita de jeito nenhum numa entrevista de emprego, sei lá, um tipo de comportamento que a gente tem que tentar evitar numa entrevista de emprego também, porque às vezes Uhum. acaba prejudicando a gente, né? A gente pode até ter um currículo bom, mas ali a apresentação não foi tão legal, aí acaba prejudicando, né? Bom, o que eu posso compartilhar é assim, já faz, como eu te disse no início, faz uns 14, 15 anos que eu estou no comando de unidades de negócio, né, de hotéis principalmente, mas eu trabalhei em outros setores também. E isso para te dizer que os colegas da base não são entrevistados por mim, né, independentemente da empresa que eu estava. É, se eu for trazer aqui para você uma experiência que aconteceu comigo, então vai ser de 15 anos para mais, porque aí de 15 anos para cá, só chefias intermediárias. Mas eu vou aqui comentar uma experiência. Em 2009 eu buscava o controller para um empreendimento hoteleiro lá da capital, em São Paulo. Aí eu tinha entrevistado já uns 3, 4 candidatos e gostei muito de um jovem que parou à minha frente e ele tinha, se eu não estiver enganado, 27, 28 anos, um jovem sorridente, todo esperto, experiência internacional na Nova Zelândia, tal, tal. E confesso para você que quando eu estava caminhando para o fim da entrevista, eu estava ainda indeciso se ele seria. Eu teria um tempo para decidir, como tive, mas eu estava indeciso ainda se ele era o mais forte candidato entre os que eu tinha entrevistado já. E eu tive certeza que ele seria o escolhido quando eu perguntei para ele qual o objetivo profissional dele, né? Aí ele falou assim: sentar na sua cadeira. Para mim foi o desempate. Ousado. Para mim foi o desempate e a gente fechou com ele. E ele teve uma gestão de muito sucesso naquele empreendimento. Hoje ele mora nos Estados Unidos. É, algum tempo depois, um tempo aí que eu estava numa outra cidade, ele foi me visitar lá. Ele já cuidava de unidades de negócio, uma posição até acima da gerência geral. E hoje ele mora nos Estados Unidos com a família e trabalha com o mercado fracionado que a gente tem aqui na cidade também. Então, essa foi uma experiência de sucesso. Agora, se de uma forma geral, as de fracasso são aquelas pessoas que sentam à sua frente e fazem exatamente o contrário. Você pergunta qual é o objetivo da pessoa, pois é, estou precisando pagar a faculdade. Pagar a faculdade não deve ser uma razão para eu te contratar, seguramente. Aí É, eu vou ter uma pessoa que, a hora que acabar a faculdade, acaba o período dela ali. É uma pessoa que não é focada, que conteúdo tem essa pessoa? Né? Então, assim, nós já tivemos situações assim, pagar a faculdade. Ah, porque eu tenho 3 filhos em 18 casamentos. O cara não consegue cuidar de um casamento, vai cuidar de 18, cara. Né? Aí, se fica complicado você trazer uma pessoa que não tem uma estrutura para dentro da sua empresa, lembrando que ele vai passar a maior parte da vida dele tirando as horas de sono contigo ali.
Então, ao invés desse profissional vir te ajudar, talvez ele te atrapalhe. Então, tive sim várias histórias pitorescas, assim, de a gente perguntar e a pessoa não saber, e não era pergunta difícil de ser resolvida, ou respondida, melhor, e aí não vai para a segunda fase, né? Então, teve situações assim de aparecer na minha frente uma pessoa que já tinha passado pelo RH, e eu me questionar como é que passou, né? Porque é tão básico. E aí, Toy, Né? Tem que trocar o RH. é, aí você, quando o RH vem te perguntar, né? E aí, gostou do candidato? Depois eu te respondo isso, que só quer dizer que eu não gosto do RH, né? Né? Porque não dá, né? Mas assim, às vezes as pessoas, nós, desde, para quem acredita no criacionismo, desde a criação do mundo, a gente tem o hábito de jogar a culpa nos outros, né? Terceirizar a culpa, né? É. Então, é mais fácil dizer que o país é ruim, que o comandante é ruim, que o ministro X é ruim, o Y também é ruim, mas às vezes eu não assumo que eu preciso melhorar. E aí a gente fala que as coisas não dão certo porque o país é ruim, não porque eu tenho deficiências que eu preciso reparar, né? Não, sim, e que você falou, você tem total razão. E agora, depois que a gente falou um pouquinho sobre essa parte do jovem, eu queria fazer uma pergunta que talvez seja até o tema principal desse nosso bate-papo, que é sobre a inserção do jovem, sobre o jovem atual no mercado de trabalho. Porque a gente vê na televisão, na internet, cada vez mais falando para as pessoas que têm as suas lutas, comprarem a luta, as pessoas que, por exemplo, que são afrodescendentes, transcender a cultura afro, quem tem descendente indígena. E eu queria saber até que ponto isso atrapalha na hora da escolha do empregado no mercado de trabalho. Porque eu sei que no mundo utópico, no mundo bonitinho, isso não influenciaria direto. Mas se a gente trazer para a vida real, e até talvez eu acho que, não, eu não sei se você não precisa nem trazer sua visão como gerente do Hotbit, mas assim como pessoa mesmo, na sua opinião pessoal. Como você acha que essa cultura de você se empoderar, o empoderamento das pessoas acabam influenciando na hora da escolha do mercado de trabalho ali, na hora do vamos ver. Por exemplo, eu só dou um exemplo, chega uma pessoa com um cabelo black enorme, e não falando que, não desmerecendo nada disso, a gente não está falando que a pessoa não tenha que ter, não, tem que ter. Mas a gente, justamente é isso, como que o mercado ele vai se adaptar para esse tipo de pessoa, para justamente não acontecer dessa pessoa sofrer o preconceito e, ao mesmo tempo, se enquadrando no padrão do mercado de trabalho. Uhum. Olha, Toy, eu acho essa pergunta bastante complexa e a resposta eu acho que ela é elevada ao cubo em complexidade. Porque É só a é, ponta do iceberg, né? porque é o seguinte, ó, eu vejo essas faixas, especialmente nesse momento, né, desses homicídios que aconteceram nos Estados Unidos, homicídio de negro duas vezes, né, a polícia matando negros, e eu vejo esses protestos, e aí, de uma certa forma, valida o que eu disse há pouco para você, que as pessoas não sabem o que estão fazendo. E aí, o clichêzão dos protestos com essa temática é Black Lives Matter, Sim. né? Eu acho que a frase por si só já é hipócrita. Porque eu trocaria essa frase facilmente por All Lives Matter. Todas as vidas importam, né? Então, não é só a vida preta ou a vida negra que importa. Então, para mim, o protesto já está, na essência, errado. É, tudo bem que há uma temática que é a morte de um negro por um policial, ou teve o segundo já, né? Mas, assim, eu acho assim, se eu tivesse uma sociedade no mundo, agora falando de mundo, voltada para o humano, eu iria protestar dizendo: todas as vidas importam. E quando o branco morre na mesma circunstância, daí não faz protesto? Então, quer dizer, eu, sociedade, já estou dando um parâmetro de valor. Eu já estou É, dizendo que a cor da pele traz o valor. mas Ah, mas eles sofrem o preconceito, eles sofrem a dor, a realidade é essa, tal. Eu sei disso. Mas se a gente sentar sobre esse tema do jeito que está sentando, eu acho que a gente não resolve, Toy. então, mas aí eu vou ter que discordar de você um Não pouquinho tem nesse ponto. problema. Porque eu acho que essa coisa dos protestos, talvez eu acho que tudo que envolve violência já perde um pouco da razão. Mas a Uhum. essência do protesto eu acho que é super válida. Porque, e até mesmo a nomenclatura que é dada.
porque você falou assim, ah, mas quando isso é feito da proporção inversa, não é dado a mesma conotação. Só que eu acho assim, a gente não vê casos de pessoas brancas morrendo por ser brancas. E igual o caso do George Floyd, que é o que ficou mais famoso, a gente vê que ele morreu ali só pelo fato dele ser negro. E eu acho que o lance das vidas importam é o quanto vale a vida. E a gente está numa sociedade que não tem como a gente não falar que a vida branca hoje, para a sociedade, ela vale mais do que a vida negra. A Então, talvez eu realidade é acho. essa. Sim, então eu acho que esse protesto, eles não querem que a vida negra valha mais do que a branca. Não, acho que não. Eu acho que é justamente a questão da igualdade, das duas vidas valerem o mesmo tanto. Das pessoas negras serem tratadas como se fossem brancas, e não pessoas brancas Não, serem tratadas como pessoas negras, entendeu? entendi. Não, eu vejo assim, ó, que eu entendo a mensagem que eles estão querendo passar. É algo como se fosse para a gente dividir um 10. Talvez a proporção esteja 8-2, talvez esteja num 7-3. Num cenário melhor, está 6-4. Claro que a menor nota sempre para o negro, né? Nessa Sim. hipótese que eu estou trazendo. Otói, é que eu trago a minha resposta, a minha primeira parte da resposta, eu trago no sentido amplo de ser humano, no sentido de sociedade ideal, mas ela é utópica. Tori, se nós estivermos numa praça agora, se nós estivermos numa praça agora à noite, a nossa reação instintiva, de uma forma geral, não estou dizendo que a minha reação nem a tua, mas de uma forma geral, se eu estiver atravessando uma praça sozinho, instintivamente eu tenho uma reação diferente se eu encontrar um negro ou encontrar um branco. Não, sim, isso eu concordo. Isso daí a Então, gente não pode assim, falar. então, assim, quando eu trago esse exemplo de atravessar uma praça e acontecer uma situação como essa, eu trago para a situação atual, e aí eu concordo contigo que, gente, a gente precisa equilibrar esse 7-3. A gente precisa equilibrar, tem que ser 5-5, tem que ser tratado em igualdade de condições, sim. Nessa parte eu concordo. No amplo, no macro, eu acho que caminha um pouco distorcido, mas aí talvez eu esteja querendo muito, tá? É, Então, talvez eu esteja querendo muito e talvez a primeira parte da minha resposta esteja mais utópica do que real. mas tratar um pouco as coisas com utopia nem sempre faz mal, né? É bom a gente pensar aqui num cenário positivo. É o famoso olhar o copo sempre É, meio cheio. é chega. E eu acho legal você falar disso, sobre essa coisa do instinto natural da gente, porque aí cabe muito no que a gente fala sobre racismo estrutural, né? Sobre a pessoa. A gente for pensar, todo mundo é racista. Não tem como a gente não pensar. Só que a gente tem que, talvez, tirar um pouco do peso da palavra e conseguir fazer a divisão entre a pessoa que é aquele racista, que é o racista doloso, aquele que comete o Uhum. racismo com ódio no coração, aquela pessoa uma pessoa desprezível aos olhos de todos, Sim, e aquela sim. pessoa que é racista, mas é aquele racismo passivo, que ela não sabe que ela está cometendo racismo, mas ela está cometendo. É o Uhum. lance da gente ver uma pessoa negra vindo na nossa frente e a gente ficar Uhum. assustado. É, Não é uma culpa minha, eu não tô querendo, não tô fazendo isso de propósito, é uma reação natural do meu corpo de defesa. E isso me dói. E talvez eu acho que quando a gente tem essa noção, a gente começa a se policiar de algumas coisas. Eu entrei muito durante a quarentena nesse assunto, mesmo não tendo lugar de fala, né? Mas eu quis me aprofundar muito, porque a gente erra e às vezes a gente nem sabe o tamanho do nosso peso é. para as outras pessoas, né? E eu vi muitos filmes, muitos documentários, e onde que eu quero chegar? Eu tava prestando atenção que até as palavras são racistas, né? Tem vários exemplos, criado mudo, tem feito nas coxas como expressão, a própria palavra negro, né? Eu aprendi no Big Brother, quem diria que Big Uhum. Brother não seria cultura? Que negro em É, latim é nigre, que é inimigo, né? Então às vezes a gente chama uma pessoa de negra, tá chamando ela de inimigo. Então na própria concepção da palavra, nós já estamos sendo racistas, mesmo não querendo. E aí é, é questão de convívio, de tirar isso aos poucos, né? o Toy. Agora, longe de qualquer probabilidade de estar comigo aqui,
o negacionismo quanto a isso. Isso existe, isso dói. Eu, eu já fui vítima disso. Quantas vezes eu tive que dizer de onde eu vinha, qual a minha formação, para surgir um sorriso numa mesa? Eu me solidarizo a essas pessoas porque eu já fui vítima de preconceito, de racismo. Só que eu estou falando só por mim, eu lido de uma forma muito tranquila com relação a isso. Eu acho que tem uma dose, não quero negar e nem desdizer o que eu disse há pouco, mas há uma dose de mimimi também nisso aí. Eu acho que as pessoas sofrem sim, elas são segregadas sim, isso existe em grande proporção, em grande percentual, sim, não nego nada disso e isso dói e não deveria existir mesmo. Mas assim, gente, tem uns caras aí, meu, vamos usar aqui a expressão mais popular, negão, negão boa pinta, inteligente. Pô, um cara desse poderia ir para cima, cara, elevar a autoestima, ser o cara. E parece que ele já nasce num ambiente assim, pressionado a ser sempre o menos um, sabe, Toy? E o próprio ambiente pressiona a ser assim, sabe? O que é lamentável, né? É deprimente, é um negócio desprezível, né? O próprio sistema, né? Acho que Uhum. talvez até o próprio ato antirracista faz com que as pessoas cresçam, talvez, com essa dose de dor um pouco mais elevada, né? Talvez É, eles sintam é, mais a dor do que realmente o fato da dor estar ali, né? é verdade. Mas, assim, se a gente for entrar nesse assunto, a gente vai longe, Ô, beleza? Toy, eu acho que só cabe, a gente acabou se aprofundando um pouquinho mais no tema da pergunta passada, mas eu acho que faltou uma parte mais objetiva Claro. da minha parte aqui para a resposta. Lógico que eu não vou citar a empresa aqui, nem a empresa, nem as empresas, mas assim, não vamos fechar os olhos para uma realidade que nojenta, deplorável e talvez me falte adjetivos aqui para descrever isso, mas você começou a pergunta perguntando, e aquele, você começou a nossa abordagem aqui perguntando, e o colega que chega de dread, o colega que chega vestido, né, com A, com B, cor de pele A, B e tal, essas coisas aí, não foi bem isso que você trouxe, mas é, a resposta para isso é muito mais real no mundo corporativo do que a gente imagina, viu? Os caras te incluem ou excluem, sim, pela cor da pele, pela vestimenta, pelo linguajar palavreado, pelo conteúdo. Então, justo ou injustamente, porque conteúdo aí sim passa a ser, se for um conteúdo técnico, aí passa a ser sim um critério de empate e desempate, mas naquelas questões voltadas a preconceito, discriminação, esse mundo corporativo é cruel. Cara, É. sim, muita gente fica no caminho por causa dessa questão. Eu vou falar assim, agora puxando sardinha para o nosso lado, uma das coisas que mais me orgulham de trabalhar na empresa do Hotbit é justamente essa inclusão que eles fazem. Assim, eu já vi gente da primeira equipe da recreação lá, 2 anos atrás, tinha uma mulher que ela era literalmente tatuada, tanto que o apelido dela era Tia Gibi, pelos números de Uhum. tatuagem que ela tinha. Teve o tio Rasta, né, que ficava com os dreads e tal, e fora o tio Rabisco também, que já passou por lá. Então, eu já vi tanto na recreação como também, sim, nas outras áreas, a inclusão por parte do Hotbit uma coisa Uhum. que me orgulha de falar isso. Que lá eu nunca vi uma pessoa sendo discriminada Também nunca vi. pela cor da pele, pelo gênero que ela escolhe. A gente tem uma pessoa lá que trabalha lá que nem sei o termo mais certo de usar, mas, enfim, que está inclusa assim, em todos os âmbitos Aham. de causas, a gente sempre tem alguém que possa estar incluso ali na nossa área de trabalho, ali do Sim, lado. sim. E isso é percebido, é verdade. É verdade, eu não vi nem comentários, nem brincadeiras, nada de mau gosto voltado para esse tema. Eu estou há pouco tempo na empresa, menos de um ano, mas eu compartilho do seu testemunho. Isso é muito legal também pela parte da empresa que proporciona um convívio entre diversas
pessoas ali, diversos mundos, né? Porque cada um tem o seu mundo dentro da sua cabeça. E eu acho que o mais legal é isso, que a gente pode sentir o que uma pessoa que tem o dread, não sentir, mas ter noção do que aquela pessoa passa, porque acaba compartilhando com a gente de alguns contos, ou uma pessoa que é, sei lá, transexual, que tá ali, que pode, se ela quiser também expor ou não. E é muito legal a gente conviver para a gente tratar isso como uma coisa normal, porque realmente era para ser Claro. uma coisa normal. Só que a gente ainda vê pessoas de longe, que vê com o olho torto. Eu já trabalhei em outras empresas que eu juro que eu não percebi, mas tinha um olho torto, assim. Se a pessoa fosse um pouco, se o homem fosse um pouco mais afeminado, as outras pessoas em volta olhavam um pouco torto. E uma coisa que eu nunca percebi isso dentro lá do Hot Beat, é uma coisa que me orgulha bastante. Então, até Legal. deixar registrado isso daqui, É né? importante, é Porque as importante. pessoas acabam vendo, né? Pode pensar que associar uma coisa com a outra, mas não tem ligação nenhuma do que a gente está falando Uhum. com isso. E dito tudo isso, você mostrou aqui para mim que na sua bio de tantos cursos que você tem cursos de coach, né? Você tem Uhum. essa formação. E é legal, eu acho que eu nunca conversei com uma pessoa que tinha formação em coach, até a gente trocar essa ideia. E eu quero, assim, não sei se você pode, não sei se você daria esse discurso como coach ou como uma pessoa Sim, sim, que está sim. normal aqui, que é justamente isso, né? Sobre tudo que a gente está falando, essas dificuldades que viram estímulos, né? E até a gente estava falando antes da entrevista, né, que eu tô aprendendo a editar vídeo ainda, tenho 3 videoaulas, né, de currículo sobre edição de vídeo, então eu sei bem pouco. E, e as dificuldades vinham surgindo, os termos em inglês, e eu fiquei 6 horas procurando a solução de um problema, que era só Uhum. instalar um negócio de 5 minutos. E até você saber o que é o problema, mas depois que você vê tudo aquilo pronto, tudo bonitinho, te dá um orgulho, você fica ansioso para fazer de novo. Legal. E assim, nesse cenário todo, assim, como você falaria para uma pessoa numa coisa mais, num sentido mais pessoal, sobre todas essas dificuldades que podem acabar virando estímulos, né? Não só Aham. gatilhos, porque viram gatilhos para outras coisas, como podem virar estímulos para você vencer, para você conseguir e subir na vida, né? Otó, é importante ressaltar que eu ouvia assim, elogios voltados para a minha gestão de pessoas nos lugares que eu passei. E alguém um dia complementou: ah, você é coach? Não, não sou. Olha, eu recomendo que você o faça o curso, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E outros depois falaram a mesma coisa e tal. Aí eu fui procurar me informar um pouco sobre o conteúdo e e aí definir um objetivo, que eu acho que é coisa que a gente tem que fazer sempre. Toda vez que você vai tomar uma decisão, você tem que ter um objetivo. E falei assim, olha, eu vou buscar essa formação, mas não terá como objetivo virar coach. Eu quero contratar esses cursos, comprar esses cursos para mim, como pessoa, para eu me desenvolver como pessoa. Bom, eu não sei se eu melhorei como pessoa, não, não posso, não consigo fazer essa autoavaliação. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu consigo hoje, depois das formações que eu fiz, Toya, me permita aqui, sem falsa modéstia, mas eu consigo ler melhor as pessoas depois que eu fiz essas formações. E não quero trabalhar na área, mas, assim, tem coisas que o corpo entrega, a pessoa não precisa falar nada. Você faz uma pergunta para a pessoa, uma pergunta mais objetiva e tal. Se o cara responder não com o corpo e sim com a boca, você já consegue identificar e investigar e, olha, na maioria das vezes você vai confirmar o que o corpo disse, não o que a boca disse. É impressionante, tem algumas técnicas bacanas. Sobre dificuldades, né, que podem virar estímulos. Então, feita essa introdução, que eu diria para você assim, eu acho que parte desse estímulo pode vir de um objetivo, porque todo objetivo, todo planejamento, melhor dizendo, todo planejamento que você faz em qualquer segmento da vida, você deve prever que na execução desse planejamento vai haver dificuldades. Então, essa é uma dica de ouro, é básica e ao mesmo tempo de ouro. Então,
Por exemplo, se nós, quando nascemos, chamando a vida de projeto aqui, se nós tivéssemos a chance no primeiro dia de traçar o nosso plano de vida, de planejar a nossa vida, seguramente nós colocaríamos ali um campinho para lidar com as dificuldades. Agora, tem uma frase que eu não sei a autoria, só sei que ela não é minha, que diz o seguinte, que toda tragédia é didática. Eu não quero, nesse momento aqui, faltar com solidariedade a quem perdeu entes queridos, quem perdeu emprego, quem teve perdas significativas nesse momento que a gente está vivendo. Mas, feita essa observação, eu acho que toda oportunidade, inclusive toda experiência, inclusive essa que nós estamos passando, há oportunidades de aprendizado. Então, eu não devo olhar só com os olhos negativos, só com os olhos com sinal de menos. Tá aí a situação, não fui eu, não foi você que trouxe isso aí. Então a gente tem que passar por isso. Como eu tiro daí estímulos para passar por isso e para, num momento de uma eventual segunda dificuldade, não precisa ser nesse nível, mas numa eventual segunda, terceira, que eu passe melhor, sentindo menos dor. Então, para mim, é assim, a pessoa estar estruturada, bem estruturada emocionalmente, sabedoras dos seus objetivos e, claro, procurando ter um olhar mais perspicaz para ter um diagnóstico correto da situação, para poder fazer um prognóstico mais assertivo. Eu acho que aí você consegue pensar estímulos e isso vai te levar a promoção de uma pessoa melhor, eu acredito que é por aí. Então tá aí, uma reflexão diretamente de um coach para a gente, né? Sobre dificuldades que viram estímulos. E é bom esse tema, hein? Gostei. É claro. Nem tudo que sai da minha cabeça é coisa ruim. De vez em quando são umas coisinhas boas. Mas você sabe, deixa eu só fazer um complemento. Na Claro. igreja, na igreja nós somos cristãos tradicionais, da Igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja tradicional, centenária e tal, e a gente prega a palavra. O que que diz essa palavra? O nosso manual de fé e prática é a Bíblia Sagrada. E eu digo sempre lá, né? É o melhor livro de gestão que eu conheci, o melhor livro de RH, de negócios, de relacionamento e assim vai. E lá não está escrito em lugar nenhum que eu não teria dificuldade nessa vida. Pois Não é, está né? escrito em lugar nenhum. Está escrito assim. Pelo contrário, está escrito, meu, negócio aí vai ser embaçado. Se prepara. Então, na linguagem aí mais jovial, né? Deus falando, molecada, o negócio vai ser embaçado. Só que eu tô aqui, ó. Se vocês estiverem comigo, estarei com vocês. Fechou, cara. O que tem de segredo nisso? Então ninguém mentiu para nós, Toy. É, Com isso realmente. dá para destruir um percentual de mimimi, né? Não, exatamente. Cirúrgico sempre nos comentários. Muito bem. E, Davi, para a gente aqui fazer o nosso encerramento, eu tenho uma pergunta que é um pouco filosófica até, que aí você pode agora Viajar um pouco. respaldar. Vai, fica à vontade para sair desse planeta Terra e para qualquer tipo de universo Posso ir paralelo. para a Terra plana ou não? Não. Bom, se você achar ela, você me fala. Se você conseguir achar essa Terra aí, o Olavo de Carvalho falou que existe, mas tudo bem. Quem somos nós, né? Davi, a pergunta é muito fácil. Ela é simples de fazer. O difícil é responder. Se você não fosse o que você é hoje, o que você seria? De uma forma geral ou na profissão, na... Aí é contigo. Você pode deixar mais restrito para a vida pessoal ou para a vida profissional. Se você não escolhesse o caminho da gestão de negócios, de empreendedorismo, talvez um segundo hobby ali que exista dentro do seu coração. Tá. Olha, Toy, como pessoa, eu acho que eu não caberia em nenhum outro perfil, cara, porque acho que eu não daria certo em nenhum outro perfil. Eu fui feito Destinado para para ser. isso. Cara, eu acredito que sim. Eu acho que eu não sirvo para nada em outro perfil. É isso aqui mesmo e vamos tentar melhorar, porque tem bastante coisa para corrigir aqui.
Na parte pessoal, eu tenho assim uma. Eu sou um cara super realizado na parte pessoal, sabe? Eu tenho a família que eu idealizei, tenho a esposa que eu idealizei, eu tenho a estrutura de família que eu idealizei, que eu quis. Então, assim, eu não tenho que nem pensar em alternativa. Então, para mim, está fechado esse tema, né? Agora, com relação à parte profissional, eu vou te dizer, vou tentar te responder assim, citando um exemplo, que eu com 44 anos, se a pergunta fosse assim, se você pudesse voltar lá nos seus 6, 7 anos de idade, é, quais escolhas você faria diferente das que você fez? Eu acho que eu faria basicamente uma. Eu tentaria ser mais disciplinado com os estudos um pouco antes, a despeito de ser super realizado naquilo que eu estudei, naquilo que eu fiz e naquilo que eu ainda vou estudar. Mas talvez eu tivesse me esforçado um pouquinho mais para entrar na faculdade um pouquinho antes. Não sei se eu trocaria o curso, acho que não, acho que não. Mas assim, eu acho que eu seria um pouco mais dedicado aos estudos e isso iria me ajudar a ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje. E quando eu falo estudos, não é só graduação, de uma forma geral, tá? Para ser o melhor cidadão, não é o melhor executivo, o melhor marido, é tudo isso. É, porque até se você for um bom cidadão, o resto vem de consequência, né? Isso, isso. Mas, assim, falando agora só de um detalhe, né? Eu tinha, quando eu era adolescente, eu tinha vontade de ser jornalista. Você vê que coisa? Olha, que legal. Estamos ali E, num mundo parecido, então. e aí o mundo andou, o tempo passou, eu não tinha condições de frequentar uma faculdade. Eu casei com 23 anos, e não estou querendo dizer que eu casei cedo ou tarde, mas eu casei com 23 anos, e a gente sabe que quando se casa, as responsabilidades aumentam, e se você casar preparado é uma coisa, se você casar despreparado é outra. Então, eu tive que ter um tempo aí para dar uma estabilizada e entrar depois na faculdade, porque tinha prioridade, né? A prioridade é cuidar do filho que logo veio. Então, assim, acho que essa é a resposta para essa questão aí, Toy. E até aproveitar, só pegar um gancho, com quantos anos Hum, você entrou na faculdade? Porque tem gente que acha que faculdade a gente tem que entrar com 16, 17 anos, e se passar disso já tá velho, né? Eu queria que você, depois pois é. da introdução, você falou de tudo que você já fez, de tudo que você já estudou, eu queria só que você respondesse para a galera aí, porque eu já sei a resposta, mas eu quero que você só conte para a galera quantos anos você Entrei entrou na com, faculdade. com 28, cara. Olha aí, Com 28 28 anos. anos. Então eu me formei com. Tem uma coisa aqui que eu não poderia contar, né? Mas pode até por contra mim, mas enfim, é a verdade. Eu entrei na faculdade para um curso de 4 anos e eu falei: se eu fizer em 6, tá bom. Porque eu era chefe de departamento, era chefe de recepção de hotel e tinha uma dedicação enorme. Eu sabia que eu ia faltar um monte, eu sabia que eu não ia estudar direito, eu sabia, enfim, que várias coisas me atrapalhariam, mas eu tinha um foco que era a formação. E eu demorei 5 para terminar todas as matérias. Só que ficou uma matéria presa, Toy. E quando eu fui fazer um desses MBAs, quando eu fui fazer em São Paulo, já em 2012, eu não tinha ainda o certificado de conclusão de curso. Eu tive que entrar em contato com a faculdade, fazer essa última matéria virtualmente. Nossa. Foi um trampo, rapaz. Se pegar do primeiro dia ao último na faculdade, foi de 2004 a 2012, 8 anos. Ah, eu vou falar 8 assim que eu anos. não tô muito distante, não, porque eu comecei, logo quando eu terminei o ensino médio com 16 anos, eu já ingressei na faculdade com 16 anos também. E eu poderia estar formado com 20 anos, porém, né, dificuldades Uhum. que se tornam estímulos, não consegui e eu desde 2016 que eu comecei, concluí metade do curso, ainda falta mais a outra metade que a gente está negociando para ver se a gente parcela em mais umas 48 vezes, ver se termina até o final da década, né? Mas Mas a termina, não intenção é pode. concluir. Mas não pode desistir. E sobre a pergunta em si, né, eu ter entrado, então eu entrei com 28 anos, e eu vejo, Toy, que não há uma idade certa. Eu acho que há escolha do conteúdo adequado ao seu perfil.
Eu acho que é mais ou menos isso. A hora, cada um tem a sua. Eu já vi gente com muito sucesso entrando com 17 anos, se formando, depois vem a pós e tal, tal, tal. E já vi outros que entraram com 35, 40, fizeram a graduação e conseguiram ainda conquistar seu espaço. Então, a gente vê colegas aí, vê reportagens, matérias, de pessoas entrando com 80 anos na faculdade, 70 anos na faculdade. Então, tudo bem que matematicamente o tempo de trabalho dela nessa nova profissão vai ser menor, claro, proporcionalmente, né? Essa é a matemática da vida, mas É um sprint mais curto. claro, claro. Mas assim, eu acho que não tem uma idade certa. Eu acho que tem momento certo. Momento certo de a pessoa estudar aquilo que ela tem vocação para executar depois e trazer sucesso para si e para os seus colegas, amigos e pessoas do relacionamento aí. É isso aí. Davi, eu só tenho que te agradecer. Você quer deixar aqui uma palavra final, alguma coisinha para encerrar? Quero. Uma das coisas que eu teria feito mais também, se eu tivesse me atentado, era a leitura. Então, eu quero deixar uma mensagem sobre leitura, mas ler coisas que tragam conteúdo, né? Porque só falar que vai ler e vai ler só polícia correndo atrás de bandido, eu não sei se é a melhor leitura, né? Tenho minhas Aí, você dúvidas. faz leitura? Não, eu vejo bastante fic no Twitter, então entendi. Também não dá, né? Também não é por aí. Mas assim, Toy, eu acho que a gente precisa de conteúdo para defender ideias, né? Para ter subsídio, para ter base, para ter matéria, para você ir para um debate, para você ir para uma conversa, para você ir para uma entrevista, para você defender um ponto de vista, para você defender uma decisão no mundo dos negócios, para você defender uma doutrina numa igreja, numa denominação, numa crença, numa fé, enfim, tem que ter conteúdo. A discussão não pode ser vazia. Então, a minha mensagem aqui é que cada um que estiver nos assistindo, nos assistir depois, não esqueça disso. Tem que estudar. Ler é estudar. É Ler, isso. mas ler coisa boa. Ler coisa boa. É, tem que saber o que ler também, né? Lembre-se, nós somos resultados do meio. Se eu frequento um meio que o nível é 5, eu provavelmente serei 5 a vida inteira. Se eu frequento um meio que tem uma nota 8, nível 8, eu provavelmente serei 8 mais o que eu adicionar, porque aí eu terei uma mentalidade, um mindset mais aguçado em buscar outras coisas, né, e posso me aprimorar. Então a mensagem final é assim: estudar nunca devemos parar. Comece pela leitura. Tem tanta coisa disponível, tanta coisa boa disponível aí, né? É isso aí. Davi, só tenho que te agradecer pelo papo, por todo o ensinamento que você compartilha aqui com a gente. Quando você Legal. quiser voltar aqui, as portas das minhas plataformas sempre estarão abertas para você. Se você quiser fazer uma outra entrevista sobre outros temas que você quiser sugerir, fique à vontade. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Foi muito bom conversar com você, uma conversa super produtiva. Cada vez mais que eu estou fazendo esse projeto, eu só vou aprendendo e pegando conhecimento das pessoas. Eu só queria agradecer mesmo. Vou deixar aqui na descrição, aqui também no vídeo, as suas redes sociais para as pessoas que quiserem acompanhar um pouco mais do seu trabalho também. Tá. Muito obrigado de verdade, foi muito bom. Eu que agradeço, Vitória. Agradeço pelo espaço, pelo momento, estou à disposição. A gente se empolga um pouco e acaba gastando um pouquinho mais do tempo, né, nas perguntas, Não, mas imagina. eu gostei muito de estar contigo e desejo sorte, sucesso para você nessa empreitada. E você pode contar comigo tanto para o seu projeto quanto para um eventual ajuda outra aí que você julgar importante. Estou à disposição e muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço, espero te ver em breve, né? Só que no ambiente de É, trabalho, se tudo der certo. Em breve estaremos se Deus reunidos quiser, em breve novamente, estaremos juntos. Isso. tendo uma conversa pessoal. E é isso aí, gente. Muito obrigado você que assistiu, você que chegou até aqui, você que está no YouTube ou no Instagram, em qualquer plataforma. Muito obrigado por ter assistido e ter entendido. Eu quero que você compartilhe com as pessoas que você gosta sobre esse assunto, que você comente também aqui depois do vídeo o que você achou, se você achou que faltou alguma coisa, alguma opinião que você queira compartilhar sobre o assunto que a gente debateu. Fique à vontade, o espaço está aberto, mas lembrando sempre com muito respeito, independente de qualquer coisa, respeito é a primeira coisa que a gente prega aqui.
Davi, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Valeu, até a próxima e tchau. Abraço Valeu, a galera. todos. Tchau, tchau.